Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, com relação à nossa playlist envolvendo programação de turno CNC, não poderíamos deixar de trazer, é claro, sem sombra de dúvidas, os códigos referentes à compensação de raio da ferramenta, que no comando FANUC é o famoso G41 e G42. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona esses códigos. Primeiramente, nós temos a função G40. Se eu já adiantei que a função de compensação do raio da ferramenta é G41 e G42 no comando FANUC, a função G40 é aquela função que cancela quando nós utilizamos ou G41 ou G42. Então, a sua aplicação é cancelar a compensação de raio, ok? Essa é a função do G40. A função do G40 deve ser programada para cancelar as funções previamente solicitadas, como G41 e G42, como eu já havia mencionado. Por que nós precisamos utilizar e devemos utilizar o código para compensar a ferramenta a ser utilizada? Pensem da seguinte forma: quando nós estamos na máquina e vamos realizar o preset da ferramenta, então imagine que essa daqui é a ponta do inserto, tá? E quando nós vamos realizar o preset da ferramenta, se nós não temos um dispositivo próprio para o preset, a gente acaba fazendo na raça, né? Encostando na peça ou encostando na placa, enfim, tudo vai depender do operador, do programador da máquina lá. Então, uma vez que você, por exemplo, faz o preset utilizando a própria peça, você encosta essa face aqui, ó, ou melhor, essa parte do inserto na face da peça, e você indica para a máquina que aquele ponto ali vai ser a sua referência no eixo Z. Beleza. Aí depois que você faz esse preset do eixo Z, comprimento no caso, você vai pegar o diâmetro, a distância do diâmetro da ferramenta, encostando essa parte do inserto em algum diâmetro conhecido da peça. E aí você vai indicar para a máquina lá nos parâmetros de offset para ela reconhecer essa distância. Só que uma vez que nós indicamos esses pontos para realizar o preset, a máquina entende essa linha como sendo horizontal, ó, ela tem uma continuidade, e essa linha aqui como sendo na vertical também tendo uma continuidade. E vai chegar um ponto onde elas se encontram. Esse ponto aqui de intersecção é o que a máquina entende como o preset da ferramenta. Perfeito? Então, para que a gente não cometa o erro de danificar uma peça quando tem raio ou quando tem chanfro, nós utilizamos a função G41 e G42. Porque entendam, se nós tivermos superfícies na vertical ou na horizontal apenas, não há necessidade de utilizar o corretor, a compensação do raio da ferramenta. Não precisa, porque ó, ela vai estar faceada com essa parte do inserto e com essa parte do inserto. Então, se é face, está tranquilo, e se é diâmetro, também está tranquilo. O problema é quando envolve raio e chanfro, porque quando envolve raio e chanfro, ó o que acontece se não colocarmos para que a máquina compense o raio da ferramenta. Ela vai acabar matando ou danificando a sua peça. Então ela precisa corrigir esse afastamento dessa parte até o raio de contato do inserto. E para isso que se faz necessária a utilização do G41 e G42. Aqui está um exemplo de um chanfro, mas serve também para raios, tá? Então chanfro e raio é importantíssimo usar o corretor de compensação do raio da ferramenta. Vamos lá. Então nós temos G41 e G42. A função G41 ativa a compensação de raio à esquerda. Eu vou explicar melhor com relação a isso com uma imagem que eu trouxe. E a função G42 ativa a compensação de raio à direita. A geometria da ponta da ferramenta e a maneira na qual ela foi informada são definidas pelo código T na página de geometrias da ferramenta. Então é lá no parâmetro da máquina, no painelzinho da máquina, no botãozinho offset, você vai chegar nesse ponto para preencher o código T, tá? A função T deve ser utilizada na página de geometria, dando o lado de corte da ferramenta. Lado de corte da ferramenta? Para quem não se lembra,
a posição da ferramenta, a posição de corte da ferramenta, ela é importantíssima. Então nós temos várias possibilidades, tá vendo? A posição 3, 8, 4, 5, 1, 6, 2, 7, 0. Então aqui, ó, essas ferramentas são ferramentas externas. Aqui de baixo, ferramentas internas. E essas daqui do meio, ferramentas rotativas, radiais e axiais. Por exemplo, se eu vou fazer um furo, lá nos parâmetros da ferramenta, lá naquela letrinha T referente à geometria, tem que ter o número 7, para a máquina entender que aquela ferramenta ela é central, uma ferramenta rotativa. A mesma coisa para as demais. Eu quero fazer um canal. Canal, ó, posição 8, canal externo, tá? Posição 8, ou seja, tem que aparecer lá na geometria, na letrinha T, o número 8. Tudo bem? E com base nisso, nessas informações das funções, percebam, utilizando nosso carro, né, traseiro, torre traseira, se usinarmos da direita para a esquerda, ao sentido da seta, usinagem externa da direita para a esquerda, nós precisamos utilizar a função G42. Se usinarmos uma geometria interna da direita para a esquerda, utiliza-se na programação o código G41. Então, repetindo, externo da direita para a esquerda, G42. Interno da direita para a esquerda, G41. Então quer dizer que se for o contrário muda? Perfeitamente. Se a usinagem for da esquerda para a direita, é lógico, a ferramenta aqui não vai ser essa, né? Vai ser uma outra com sentido de corte também contrário. Mas se a usinagem for da esquerda para a direita, externo, utiliza-se a função G41. E da esquerda para a direita, interno, utiliza-se a G42. Espero que tenha ficado claro aí quando utilizar uma ou outra. Observações, eu coloquei essas observações aí porque elas são importantes, é claro que são importantes. Durante a compensação de raio, os deslocamentos programados devem ser sempre maior que o valor do raio do inserto. Ou seja, se você estiver trabalhando com um inserto com raio de 0,8, a compensação, o deslocamento que deve ser feito tem que ser maior que esse raio, perfeito? A ferramenta não deve estar em contato com o material a ser usinado, isso é importantíssimo. Então, primeiro, antes de ativar a função G41 ou G42, precisamos fazer uma aproximação da ferramenta com a peça, mas deixando-o afastada, não encostando no material. Perfeito? Então, bora lá para ver isso aí, um exercício na prática. Então, nós temos uma peça, né, um exemplo aí, usinagem externa. Eu não vou me atentar aos cabeçalhos, né, as informações iniciais, porque isso vocês vão ver também nos vídeos anteriores, tá? Então tá lá, N60, G0, X34, Z2, vamos entender, ó. X34 está acima do diâmetro de 30, Z2 está afastado do ponto 0. Sentido de corte, ó, da direita para a esquerda. Pô, externo, da direita para a esquerda, lembrei, é G42, tá aí, G42. E aí agora nós precisamos fazer uma linha de programação, ó. G1, X27, ou seja, a ferramenta ela vai descer para depois compensar esse diâmetro, ok? E Z0, subiu, ou melhor, encostou na face. Vamos até o X de 30, vai até o X50, Z-10, agora aqui é a programação. E esse ponto aqui, ó, é importante, se não tivéssemos usando a função do corretor, da compensação do raio da ferramenta, provavelmente esse raio sairia danificado, tá? Então aqui nós vamos subir até a posição inicial do raio. Aí vai fazer a interpolação. Eu não lembro a interpolação G2 e G3 como utilizar. Dá uma olhadinha também nos vídeos anteriores que você vai relembrar esses códigos. Eu não vou trabalhar com ele aqui porque o foco é a função de compensação do raio. Aí tá lá G3, X80, Z-15, R de 5. Subiu, ou melhor, foi até o Z de menos 17, né? Andou mais um pouquinho aí. Subiu o X84, cancelou, ó, G40 cancela a compensação de raio da ferramenta, afastei a ferramenta, acabou.
Usinagem interna, da direita para a esquerda, a mesma coisa. Vamos começar pela aproximação da ferramenta. Então, ó, diâmetro maior aqui, 70, então eu vou deixar ela acima, ó, 74, Z2, a ferramenta está afastada. Da direita para a esquerda, G41, da direita para a esquerda, G1, avanço programado, eu vou até o Z0. Aí agora ela vai compensar esse valor no eixo X, ó, até o X70. E agora, pessoal, é só programação, é só linha de programação, ó. X60 é Z-15, e aí vocês precisam acompanhar o desenho para visualizar e reforçar a parte de coordenadas, tá? Aí tem um chanfrinho de 1/45, a ferramenta tem que parar antes de realizar o chanfro, ou utiliza-se esse recurso do Fanuc também, você coloca o diâmetro final que a ferramenta vai, vírgula, esse C a máquina entende como sendo um chanfro, perfeito? Então, uma vez que você indica o diâmetro final, vírgula, C e o valor do respectivo chanfro, a máquina entende que ela tem que parar um pouco antes para que depois ela faça o chanfro, perfeito? E aí a mesma coisa quando eu quero fazer um raio sem utilizar a função G2 e G3. Eu vou colocar o comprimento final desse raio, ó, que é 30, então tá lá, ó, Z-30, vírgula, R de 5. Então a máquina vai entender que a ferramenta tem que parar 5 milímetros antes para depois interpolar aqui, perfeito? E aí dando sequência, utilizando também a função C para fazer o chanfro. Foi até o Z de menos 72, passou um pouquinho, desceu, ó, X30, desceu até o X27, G40, saiu no eixo Z e afastou a ferramenta, beleza? Galera, bem rapidinho, um vídeo curto, bem objetivo, para que a gente possa visualizar e quando utilizar e como funciona a função de compensação do raio da ferramenta G41 e G42. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, fico à disposição para esclarecer da melhor forma possível. Um forte abraço, até mais, valeu!